Justiça do Senado discute amanhã o marco legal do combate ao crime organizado, que tem o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, como o relator. Senador, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Chamado PL Antifacção, que gerou muita discussão, com 4 versões sendo apresentadas na Câmara, posteriormente indo ao Senado. Em linhas gerais, senador, houve muita modificação daquilo que veio da Câmara para o Senado Federal? Bem, a gente manteve o espírito básico, que é de endurecimento penal, endurecimento do processo e da execução da pena, mas acrescentamos algumas outras coisas, do ponto de vista de integração, financiamento, e corrigimos algumas falhas que, na visão do Senado, são falhas de constitucionalidade, ou seja, matéria que não poderia ser tratada numa lei ordinária, teriam que ser tratadas em PEC, algumas delas provavelmente nem mesmo em PEC, porque feririam direitos que estão em cláusulas pétreas da Constituição. Mas a essência está mantida, e no formato que a gente conseguiu construir aqui, que vai a voto amanhã, a gente imagina que teremos a resposta mais dura que o Brasil já deu contra o crime organizado, e aí sim crime organizado de verdade, não apenas as facções armadas, mas toda a estrutura que sustenta e alimenta essas facções, passando pela descapitalização e pela criação de um fundo específico para financiamento das ações de combate a crime organizado. Senador, muito bom dia para o senhor também, obrigada pela entrevista. Quais mudanças o senhor considerou mais importantes, no seu parecer que foi apresentado na semana passada ainda? Eu acredito que o formato de financiamento, a compreensão de que segurança pública é uma atividade que exige recursos, só discurso e só letra de lei não resolve nada. O fortalecimento da integração, a gente traz para a lei a estrutura das FICO como um modelo de integração, sem impedir, evidentemente, que outras formas aconteçam, mas esse é um modelo que já funciona em todos os estados e no DF, com sucesso, sem nenhum tipo de problema na coordenação, sem nenhum tipo de problema na integração entre as várias, organizações que atuam no combate ao crime, porque o fato de ser um profissional de segurança me favorece um pouco, porque afasta algum tipo de desinformação, por exemplo, de que eu preciso criar um sistema integrado de inteligência. Ele já existe há bastante tempo. Eu preciso apenas fazer com que ele funcione com mais eficiência, talvez trazendo alguns outros órgãos e seguramente aumentando o seu financiamento. O plano de investimento só em inteligência da Polícia Federal, o plano ideal, ele passa de R$1 bilhão. E é fundamental que a gente providencie esse recurso com urgência para que a gente possa dar o combate efetivo, porque as facções se infiltraram em todas as esferas de poder e se infiltraram também em segmentos da economia legal. Então não adianta o foco apenas no crime armado, o crime que é muito identificado midiaticamente. Se a gente quer combater crime organizado de verdade, a gente tem que atacar o andar de cima. Senador, um dos pontos também que gera algum tipo de discussão é a questão das penas. O senhor falou na punição efetiva de organizações criminosas e seus mentores também. O PL trazia uma dosimetria de 20 a 40 anos, salvo engano, e no Senado teria sido reduzido de 15 a 30. Isso é um fato e essa redução não significa que há um não endurecimento nessas penas? E eu pergunto isso porque isso tem sido alvo de crítica de alguns parlamentares também. A gente fez uma proporcionalidade. Então, como a gente faz a alteração na lei de organizações criminosas, a gente começa aumentando a pena da organização criminosa comum. Quando essa organização criminosa ganha a característica de facção ou de milícia, ou seja, ela passa a atuar com domínio territorial, ela passa a atuar de forma interestadual ou transnacional, a gente vai fazendo aumentos de pena. E aí você vai ter para o faccionado comum, para o soldado, uma pena de 15 a 30 anos, que pode ser majorada ao dobro, se for uma liderança, ao dobro, se for, por exemplo, uma facção que usa explosivos, que recruta adolescentes e crianças para sua atuação. Um líder faccionado, na proposta que nós apresentamos, ele pode ter penas de até 120 anos. Lembrando que a gente só pode ter no Brasil cumprimento de 40 anos. Então, acho que se as pessoas se atentarem mais ao texto e menos a manchetes, elas vão ter uma compreensão melhor do que a gente está fazendo. A gente faz um endurecimento grande, a gente aumentou penas em uma série de crimes. A receptação, por exemplo, você só tem crime organizado atuando no segmento
de roubo e furto de celulares porque eu tenho uma receptação para esse tipo de material. Isso se repete com outros crimes, cabos, cobre, enfim. E aí a gente aumenta duramente a pena da receptação quando essa receptação está vinculada a crime organizado. E por aí vai, a gente vai, enfim, endurecendo muito o trato e a execução da pena, né? Esse faccionado, vamos dizer, essa liderança faccionada, ela pode ser apenada com 120 anos, vai ter que cumprir pelo menos 85% no regime fechado, sem visita íntima, numa espécie de regime disciplinar diferenciado. É praticamente uma condenação à prisão perpétua. Prisão perpétua propriamente a Constituição não permite, mas permite que a gente faça esse tipo de ajuste de pena e progressão. Acho que é um texto duro e eficiente. Senador, houve muita politização em torno desse projeto, né? Inclusive, o seu parecer acabou reestruturando um pouco o texto, que foi aprovado na Câmara, incorporou também sugestões do Ministério da Justiça, que teceu, aliás, até elogios. Como o senhor vê o clima agora? Qual é o ponto mais sensível hoje? A gente tem conversado com o relator na Câmara, Guilherme Derrite, desde o processo de tramitação na Câmara dos Deputados. A gente não pode perder de vista qual é o objetivo. Se nosso objetivo é combater crime organizado, a gente tem que colocar todo mundo na mesa e chegar a um consenso. Isso só vai acontecer de verdade com a participação de estados e do governo federal. Se a gente só quer bandeira para fazer propaganda em eleição, aí qualquer bobagem pode ser falada e qualquer coisa pode ser escrita. Mas o resultado não vai chegar. O que eu tenho defendido, e a gente percebe uma grande adesão aqui no Senado, é que não se desperdice essa oportunidade. É a oportunidade de garantir, por um lado, o tratamento mais duro contra o crime que a gente já teve, com ferramentas modernas, muito efetivas de investigação e punição, e, ao mesmo tempo, garantir uma fonte de financiamento para essas ações integradas, para o reaparelhamento das polícias nos estados e também na União. Acho que a politicagem tem que ficar de fora de um tema tão grave. Senador, rapidamente, esse tema estará resolvido até o final do ano? A expectativa é que sim, vai depender muito da nossa aprovação, se a gente efetivamente consegue aprovar a comissão e plenário nessa quarta-feira, e aí a Câmara dos Deputados teria aí um prazo curto, mas me parece viável para a votação. É seguir o passo a passo, dentro do regime normal que a gente tem aqui. Aprovou, vamos começar a conversar com os deputados para que a gente tenha essa pauta urgente. O Derrite e o presidente Hugo Mota estão acompanhando esse processo aqui e acho que isso facilita e acelera o resultado final. Senador Alessandro Vieira, MDB de Sergipe, relator do PL Antifacção, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia aí para o senhor. Bom dia.